Os mistérios da mulher antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Edições Paulinas. Tradução Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Canal Le Conde. Capítulo 15. Renascimento e imortalidade. No poema de Eliot, A Terra Desolada, que foi citado no capítulo anterior, a provação ou sacrifício exigido do herói para que o rei pescador fosse curado ou restituído à vida é expresso nas palavras, abre aspas, um momento de entrega que um século de prudência jamais revogará. Fecha aspas. O significado desse sacrifício na capela do Graal e do medo do que possa acontecer, somente aludido aqui, é mais claramente mostrado pela predição do astrólogo relatada anteriormente no poema Tema a Morte por Afogamento. A capitulação ao sentimento, teu coração teria respondido alegremente, teria liberado a chuva, tão ardentemente necessitada pela terra desolada. Mas imediatamente surge um temor de que, uma vez iniciada a chuva, esta não cessaria até que o mundo estivesse afogado. Um segundo dilúvio poderia ser o resultado. Uma vez mais, esse poema mostra-se como uma versão moderna dos mistérios da lua. Ventos, enchentes e fogo são símbolos da emoção, que é essencialmente um movimento de energia. Uma vez deixadas soltas no mundo, essas forças da natureza podem crescer e espalhar-se, dirigindo-se ninguém sabe para onde. Podem varrer toda a norma e ordem estabelecidas e inundar o conhecido mundo civilizado com um dilúvio que poderia quebrar todos os limites. O surgimento do instinto liberto dos tabus antigos, a inundação da emoção ou do êxtase, surgindo das profundezas inconscientes da psique, os poderes latentes emergindo das multidões. Para onde irão estas coisas, se deixadas soltas? Não podemos dizer. A civilização é caracterizada pela diferenciação de valores, através dos quais o indivíduo emergiu da massa e também se desembaraçou dos anseios puramente coletivos e instintivos dentro de sua própria natureza. Trata-se de um processo seletivo de enorme valor, pois fomenta o crescimento do indivíduo com todas as vantagens resultantes. Em nossa cultura, entretanto, a diferenciação tem sido por demais limitada ao domínio do intelecto, com uma negligência consequente do lado emocional da vida. A Terra Desolada do poema de Eliot dá um quadro verdadeiro de um grande número de indivíduos, como também de nações ocidentais em geral. A atitude racional em relação à vida, com sua tentativa de controlar a natureza em toda sua criação e destruição, resultou numa unilateralidade que ameaça cair em seu oposto. Esses fatores emocionais não considerados acumularam-se no inconsciente, enquanto que a atitude consciente tem se tornado seca e insatisfatória por causa da ausência daqueles elementos que foram tão drasticamente eliminados. A esterilidade dessa vida árida somente pode ser curada através das águas movedoras de vida do Eros, das emoções que foram reprimidas. Mas a energia emocional, confinada no inconsciente, pode explodir violentamente, como o poema de Eliot sugere, em nossa vida ordenada e cotidiana. Se assim fizer, irá derrubar as amarras do seguro e do familiar, construídos pelo costume e convenção. Quando tal erupção ocorre numa vida individual, ao invés de trazer a renovação e fertilidade, pode ser uma experiência das mais destrutivas, levando a uma perda de orientação, a dissolução moral
ou mental, ou até a insanidade. Quando tal inundação afeta não somente um indivíduo aqui ou ali, mas comunidades inteiras, talvez até nações inteiras, o dilúvio, ao invés de rejuvenescer a vida nacional, ameaça remover todos os limites estabelecidos pelo homem e arrastar o mundo de volta para o caos original, a partir do qual todas as civilizações humanas foram construídas a alto preço. Não faltam indicações, atualmente, de que as marés estão subindo no inconsciente, tanto dos indivíduos como das nações. Se essas marés irromperem violentamente, um dilúvio pode uma vez mais devastar o mundo, obliterando as realizações da civilização humana. A cultura ocidental está ameaçada dessa maneira porque sua base tem sido muito restringida. Grandes áreas da psique humana, não incluídas na diferenciação cultural, têm permanecido relativa ou completamente inconscientes, e assim não se desenvolveram, nem tiveram seus limites definidos. Através dos séculos, essas partes da psique têm se tornado gradualmente cheias de energia por causa da repressão dos valores humanos que elas representam, e agora estão ameaçando surgir na superfície de uma maneira desastrosa. Obviamente, a necessidade presente é de diferenciação daqueles aspectos que foram negligenciados, de maneira que limites para a maré enchente possam ser definidos. Para serem efetivos contra a investida do inconsciente, os limites postos por medo ou pelo ego e suas exigências serão completamente ineficazes nessas circunstâncias. Quando instintos, imagens e anseios caóticos surgem do inconsciente na proporção de uma inundação, eles quebram as amarras humanas ou individuais. Somente uma coisa pode permanecer contra esse poder do inconsciente, e isso, por mais paradoxal que possa parecer, é o poder da individualidade. O termo individualidade é aqui usado no sentido em que Jung o definiu. Compreende o inconsciente e também as partes conscientes da psique, e, portanto, não é sinônimo de ego, que é somente o centro da consciência. O ego representa somente os feitos humanos, que está sendo enfraquecido pela inundação do inconsciente, e assim não se pode apelar por sua proteção no perigo atual. A individualidade, por outro lado, compreende mais do que o lado consciente da psique, e nunca é completamente consciente, mas permanece como uma potencialidade dentro do ser humano. Através de experiências interiores, tais como temos discutido nos capítulos anteriores, a individualidade é progressivamente delimitada. Essas experiências trazem para a consciência os valores perdidos da psique, que estão em grande número no reino de Eros, sendo que por este processo o ser humano torna-se mais completo. Nos termos das religiões antigas, seria possível dizer que, através da participação em vários estágios das iniciações aos mistérios, o homem nasce outra vez e se torna um espírito nascido 2 vezes. Quando um homem ou uma mulher se submete às leis ou princípios de seu próprio ser e desistem da orientação pessoal do ego, gradualmente definem os limites de sua própria natureza, e a individualidade cristaliza-se dentro deles. Para achar os limites ou fronteiras da própria natureza, no entanto, e para chegar a saber os princípios impessoais que realmente governam nas profundezas da psique, é necessário que se explorem as próprias capacidades ao máximo. É aqui que a iniciação no templo tem seu lugar, pois no serviço à deusa, no domínio de Eros, a experiência emocional não é obstruída pelas restrições e considerações que devem ser consideradas num relacionamento pessoal.
No templo da deusa, o ser humano, homem ou mulher, está defrontado consigo mesmo, seu próprio instinto, sua própria emoção. Precisa experimentar-se ao máximo, como as mulheres na Grécia Antiga ou na Babilônia o faziam no Hieros Gamos, e os homens do Egito o faziam na iniciação a Ísis, onde nenhuma reserva mental era permitida, nem voltar atrás, seja por medo da inabilidade do parceiro em suportar o esforço, seja por temor do próprio neófito de não ser capaz de suportar a provação. Não é desconhecido o fato de um postulante morrer, literalmente, ou enlouquecer sob o peso da experiência física ou psíquica que algumas iniciações religiosas primitivas envolviam. De fato, provações de iniciação por todo o mundo têm a intenção de empurrar o postulante até seus limites e são apropriadamente simbolizadas como um ritual de morte e renascimento. Num relacionamento comum pessoal, no entanto, nem o homem nem a mulher ousam entregar-se completamente à experiência emocional. A mulher precisa necessariamente estar atenta para não despertar o instinto do homem além do ponto onde ela pode permanecer senhora da situação, pois seu interesse humano, como mãe potencial, está dirigido para o casamento e o estabelecimento de um lar. O homem, por outro lado, teme ser pego justamente por essa atitude de posse da mulher e também teme cair sob o poder de sua própria emoção inexplorada. Não ousa deixar-se levar completamente, mas procura conservar a situação sob controle e, como a mulher, conduzi-la, de uma certa maneira, pelo seu ego consciente. Isso é muito compreensível e constitui, de fato, uma atitude sábia da parte de ambos. A possibilidade, no entanto, de achar seus próprios limites psicológicos e emocionais é impedida por tal atitude, pois ambos estão determinados a manter-se bem dentro dos seus limites. Na iniciação à deusa Lua, uma das coisas essenciais da provação, em contraste marcante com as necessidades de um relacionamento pessoal, era que o iniciante deveria ser empurrado até seus limites. O homem era compelido a experimentar sua própria natureza tifônica ou luxuriosa até o fim, justamente como a mulher precisava estar preparada para experimentar seu próprio instinto e desejo no Hieros Gamos, sem a justificativa do amor do homem por ela ou seu envolvimento com ela. Então, no segundo estágio de iniciação, o homem tinha que suportar o terror da deusa em seu abandono de amor e tristeza, sacrificando assim a exigência do homem de que o amor da mulher por ele deva ser maternal, sem pretensioso a ele e às suas necessidades, moderado pelos seus poderes de tolerância. E a mulher tinha que sacrificar sua própria suavidade maternal no sacrifício do filho. Se o homem é capaz de resistir a essas provações e não se despedaça, então são-lhes dadas as rosas de Ísis, e ele participa de sua natureza. O poder da deusa nasce dentro dele. Ele se torna o homem lunar, assim como a mulher, através de sua própria aprovação do Hieros Gamos e do sacrifício do filho, torna-se filha da lua. No primeiro estágio da iniciação, o ser humano entrava no barco da deusa e viajava com ela pelas enchentes para a região do Sol, onde a frieza dos desejos da região úmida é substituída pela tepidez e calor de suas próprias emoções. No segundo estágio, tendo aprendido a encarar a intensidade das emoções que queimam dentro dele, através do reconhecimento do caráter não pessoal daquilo que frequentemente parece ser o mais pessoal, ele está preparado para o próximo estágio da jornada. Uma outra iniciação, um outro sacrifício, entretanto, deve ser feito antes que ele possa tomar seu lugar na região da lua cheia, governada pela deusa da inteligência perfeita, onde, disse, ele ganhará a imortalidade,
tornando-se o Senhor dos 3 mundos. Esse estágio mais avançado é sugerido vagamente nas religiões mais antigas e arcaicas. Mas, nas lendas arturianas dos séculos cristãos, ele está claramente retratado na procura pelo Santo Graal. Conta-se aí que aquele que saía em busca, tendo encontrado o castelo do Graal, tinha que passar por um certo teste. Se assim fizesse, o rei pescador seria curado e as terras desoladas tornar-se-iam férteis outra vez. O teste consistia em perguntar o que significavam as maravilhas que via, quando os objetos sagrados eram expostos, e a quem o cálice do Graal servia. Se não perguntasse, o castelo, o rei, o Graal, tudo se dissolveria como um sonho, e as terras permaneceriam estéreis até que ele ou um outro pudesse alcançar o castelo novamente, quando haveria uma segunda chance de fazer a pergunta. Quando Percival, pela primeira vez, alcançou o castelo do Graal, ficou tão dominado pelo terror e admiração causado pela misteriosa procissão do Graal e da lança e com seus seguidores, que não perguntou sobre eles. Gawain, da mesma maneira, foi dominado pelo sono no momento crítico, de maneira que também não perguntou o seu significado. Aqui vemos que é a compreensão que liberta a paralisia da inconsciência. Ver as imagens do inconsciente não é o bastante. A menos que entendamos seu significado, permanecemos espiritualmente crianças, sujeitos ao feitiço do destino, presos na teia de Ísis. Em textos orientais relativos ao soma, a bebida dos deuses, que dá tanto a imortalidade como a inspiração, a mesma verdade é expressa. Nos textos tântricos também considera-se que a evolução da consciência passa da região úmida, aquosa, através da crescente, para a região ardente do sol, do fogo, e de lá, através de um lugar do ar, para a lua cheia. Nesses textos, diz-se que aquele que alcança a lua cheia vê os 3 períodos e tem longa vida. É a passagem da grande libertação. Os 3 períodos referidos são o passado, o presente e o futuro. Correspondem aos 3 mundos dos mitos da lua, que são aí chamados de submundo, terra e céu. Acredita-se que as divindades da lua têm domínio em cada um desses 3 reinos e, como vimos, o deus ou deusa da lua era frequentemente representado como tendo 3 aspectos ou formas correspondentes aos 3 reinos sobre os quais a divindade governava. Sin, o deus trino da lua na Caldeia, era simultaneamente Anu, deus das águas acima da terra. Enlil, ou Bel, deus da esfera terrestre, senhor da terra celestial, pai da lua, rei das tempestades e senhor dos ventos. E também Ea, o primal oceano, a serpente antiga, o deus peixe ou Leviatã. Em termos psicológicos, aquele que alcançou o reino da lua cheia ou completa ganhou o conhecimento do inconsciente, sabe do passado, fonte, origem, tem poder neste mundo presente e tem visão em relação ao reino do futuro. Tornou-se, em certo sentido, atemporal, transcendendo as limitações do tempo. Atingiu a imortalidade. A imortalidade prometida pela lua, entretanto, não é uma vida infindável numa cidade dourada, onde não há noite e onde tudo continua para todos sempre imutável, completamente revelado,
banhado em luz infindável. A imortalidade prometida pela lua é alguma coisa de caráter bem diferente. Não é uma continuação num estado de perfeição, mas uma vida sempre renovada, como a própria vida da lua, na qual minguar e morrer são tão essenciais como o tornar-se. Nesse mundo, aconteça o que acontecer, o processo da vida consiste num crescimento rítmico, seguido do decréscimo, e não num processo que se dirige somente a uma direção. Esse princípio de vida é claramente reconhecido pelos orientais. É simbolizado para os chineses pelo Tai Tu, o emblema do peixe que incha, no qual a luz é como uma semente na escuridão, e a escuridão cresce outra vez e substitui a luz. Este é o princípio básico incorporado em seu sagrado Livro das Transmutações, o I Ching, que representa a sua filosofia religiosa mais antiga e profunda. Para os hindus, também a alternação rítmica da vida e morte é um ensinamento religioso fundamental. Para eles, o grande senhor Shiva é manifestado através de sua contraparte feminina, Shakti, nos fenômenos deste mundo, que desdobram-se em toda a sua multiplicidade e são então atraídos para dentro da divindade uma vez mais. Shakti, a mãe, torna-se Kali, a destruidora, e Shiva leva seu mundo à destruição e anulação, como anteriormente havia gerado. Nos mitos da lua, desde os mais primitivos, o mesmo ritmo de criação e destruição, que juntos formam o processo da vida, são aceitos como base para a imortalidade. No Ocidente, reconhecemos muito pouco a natureza essencial dessa mudança. Raramente refletimos o quanto é necessário que todas as coisas devam gastar-se e deteriorar-se. Esquecemos que não está em nossas criações, nas coisas que fazemos, na ordem que estabelecemos, mas sim no nosso funcionamento, a vida que é consumada em nós. O mais importante, creio, é que cada um de nós possa criar alguma coisa inexistente anteriormente, não para que essa coisa boa e nova exista no mundo, mas para que, ao tomar a matéria-prima da vida que nos rodeia, possamos torná-la uma criação viva com o nosso próprio sopro, desdobrando assim o poder latente do Criador que temos dentro de nós. Esta é a nossa faculdade mais semelhante à divina. Esse parece ter sido o objetivo da educação, pelo menos em escolas modernas. Aí, a professora não é somente a gentil mãe beneficente, mas a representante também do aspecto destrutivo da vida, pois ela, laboriosamente, quebra em pedaços, todas as noites, os problemas criados pelas crianças, restituindo a areia da montanha da criança à caixa, e o barro de suas xícaras e vasilhas à massa informe, de maneira que no dia seguinte a criança possa criar outra vez. Não seria nada educativo permitir que gerações sucessivas de crianças usassem toda a areia, todo o barro, fixando-os permanentemente em objetos criados, de maneira que estudantes subsequentes não tivessem espaço para exercitar suas próprias capacidades, mas fossem condenados, ao invés disso, à contemplação dos trabalhos de seus predecessores. Se a morte e a decadência não tivessem sido dotadas de poderes tão grandes como as forças da criação, nosso mundo inteiro teria agora alcançado o estado lamentável de estagnação e inteireza retratado num hipotético jardim de infância, onde o lado mau, negro e destrutivo da vida teria sido excluído. Se tudo permanecesse para sempre como foi primeiramente feito, todas as capacidades de fazer teriam sido exploradas há séculos. A vida, atualmente, teria alcançado uma paralisação,
E assim, inesperadamente, o excesso de bem cairia em seu oposto e tornar-se-ia excesso de mal. Essa condição de estagnação corresponde à retratada no poema assírio, que conta como era o mundo quando a senhora Istar estava ausente, na terra do não-retorno. É também a condição do mundo nas lendas do Graal, onde a doença do rei pescador se reflete em seu país, transformando-o na terra desolada. É relativamente fácil ver como a morte e a decadência podem ser necessárias no longo fluxo dos séculos. É mais difícil admitir a verdade do princípio quando aplicado às nossas próprias atividades. E é mais difícil ainda entender o significado desse tipo de imortalidade quando aplicada às nossas vidas individuais neste mundo. Odiamos ver nosso trabalho morrer. Temos a tendência de nos identificarmos com nossa criação e sentirmos-nos atacados quando qualquer coisa venha ameaçá-la. Mas é ainda mais difícil aceitar o fato de que nós próprios precisamos morrer. E estamos aptos a sentir que uma promessa de imortalidade que leve consigo uma necessidade de morte não é mais do que uma caricatura e zombaria. É difícil conscientizar que a importância de um trabalho não está incluída no valor do produto acabado, mas no desenvolvimento psicológico que foi conseguido enquanto gradualmente tornou-se uma entidade real, a qual anteriormente não tinha nenhuma existência, e cuja concepção e nascimento surgiram das profundezas escondidas da psique. Raramente nos ocorre que a nossa vida, pessoal e consciente, é a própria criação, ou seja, é o trabalho de algum criador psíquico, ator, produtor, ou como quer que o chamemos, que está funcionando de maneira desconhecida em algum lugar escondido do nosso ser. Certamente, era a essa verdade que São Paulo se referia quando disse: não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Um sentido similar de estar vivo tem sido a experiência não somente de religiosos, embora muitos tenham-na testemunhado, mas também a de outros homens de gênio e de personalidade marcante, que afirmam a sensação interior de serem dirigidos por uma voz, uma presença interior que controla suas ações e vive através delas, subordinando suas vidas e interesses pessoais a essas reivindicações superiores. Nossos trabalhos podem morrer, enquanto continuamos a viver, transformados pelo fato de haver criado. Não é possível que isso seja uma parábola, uma analogia, sugerindo vagamente uma verdade mais profunda e mais importante? O ego, a personalidade consciente, morre. Mas não sabemos e não podemos nem mesmo supor o que acontece com o executor, o criador, por trás da cena. A inspiração ou o germe de um trabalho criativo, de um filho da imaginação, vem não do pensamento consciente do homem, mas das profundezas escondidas de seu ser. A inspiração parece, de fato, para o seu assim chamado autor, ter uma existência per se, ter pré-existido antes que ele fizesse alguma coisa a respeito. Todos os impulsos verdadeiramente criativos têm essa qualidade peculiar. O artista, o artífice criativo ou o pensador criativo, em cujo trabalho tal impulso está encarnado, não inventou sua ideia.
Para ele, parece mais que a descobriu, que ela surgiu de profundezas que a maioria dos homens prefere não explorar. Já falamos das criações da arte moderna e de sua ligação com as coisas obscuras daquele lado sinistro, esquerdo, e também dos movimentos sociais atuais, cuja inclinação é em direção aos domínios rejeitados e desprezados por nossos predecessores imediatos. Essas coisas são exemplos dos movimentos do obscuro princípio feminino, simbolizado pela lua, que ocorrem nesta civilização masculina e racional. Seria bom parar aqui e considerar as tentativas que o homem antigo fez para representar esse caráter cíclico e imutável da lua, a fim de que se possa conseguir, talvez, uma compreensão mais profunda da significação arquetípica que ele incorporava.